Então, nós sabemos, né, que um suicídio não acontece de uma hora para outra. E um grande percentual desse suicídio ele poderia ter sido evitado. Quando a gente pensa nisso, trazemos a nós a responsabilidade, não é mesmo? Porque quando um sai pela porta do suicídio, todos nós, como sociedade, somos coparticipantes. Porque onde é que nós estávamos que não vimos aquele pedido de socorro? Qual foi o momento que nos ausentamos? O que nós estamos passando de valores morais na nossa casa, na vida pública, nas redes sociais? Qual a nossa responsabilidade aí? Principalmente para o mais jovem. O que nós estamos colocando ali quando a gente para conversar com os outros? Ao sairmos, ao encontro de família, ao encontro de colegas, num simples local onde vão estar outras pessoas, numa fila? O que a gente está passando ali da vida? Será que a gente ainda é aquele tímido? O bem não pode ser tímido mais. A ausência do bem é o mal. Então a gente precisa falar, se posicionar, falar mais sobre o amor mesmo, falar a necessidade do perdão, falar a necessidade de termos uma vontade boa, determinada, falar de esperança. Confiamos que juntos somos mais fortes, precisamos lembrar a todos que nós iremos reconstruir um mundo sempre de uma maneira melhor. Seja por que for a fase que estivermos passando, o mundo está sempre sendo reconstruído. Cada vez mais para melhor. Porque o mal, a existência dele é temporária. Enquanto ainda tivermos as nossas sombras, a hora que nós nos modificamos, toda a sociedade se modifica. É cada um de nós. A necessidade de orarmos em família, junto aos outros grupos, criando ao entorno da nossa casa uma proteção espiritual. Nós sabemos que o culto no lar promove essas defesas energéticas em torno do nosso lar. É uma luz que se acende. Então, nós temos que dizer presente. Então, a gente não pode ser omisso. Então, a maior caridade que nós podemos fazer nesses momentos que a sociedade atravessa é nos posicionarmos. É nos comprometermos como uma grande família que somos, não somos uma grande família, filhos de Deus, e assumirmos todos os espaços possíveis que nos oferecerem, conscientizando principalmente os mais jovens sobre o quê? A vida futura, a vida espiritual. Nós precisamos falar da vida espiritual. Precisamos falar que a vida continua sempre, do amor de Deus, da justiça de Deus, das promessas de Jesus. Jesus não nos prometeu que está junto de nós em todos os momentos da nossa vida? Então, o que a gente fala ao outro? Olha, quando você estiver em dificuldade, vamos trazer na nossa tela mental Jesus nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Ele prometeu. Então, as promessas de Jesus são verdadeiras. Mas nós temos que ir até ele. Venha a mim. Então, ele faz um convite. Então, é quando a gente começa a compreender a necessidade de nos movimentarmos. Falando em Jesus, buscando esse socorro espiritual. É muito importante, né, entendermos esse socorro espiritual em nossas vidas. E muitas vezes pensamos assim: e o que podemos fazer quando ocorre o suicídio? Num momento que ele já ocorreu. O que podemos fazer? A gente lembra de Paulo, né? Cartas ao Coríntios, dizendo que essas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar em pé, olhe e não caia. Olha só que coisa importante. Olhe e não caia. Então, não é momento de nós julgarmos a ninguém. Porque aquele que está em pé pode cair. Nós não temos aquela estrutura moral necessária. Nós ainda estamos em processo de consolidar as leis de Deus dentro de nós. É quando a gente pede, Senhor, né,
Me protege, né? Cuida da minha incredulidade. Porque apesar de buscar a fé, eu sei o quanto eu ainda sou fraco. Então não é momento de julgar ninguém, e sim de ajudar. Então a gente vai lembrar sempre com muito carinho daquele irmão que resistiu bravamente inúmeras outras vezes, até que um momento ele se deu por derrotado. Então a gente vai lembrar que ele resistiu, a gente não tem ideia de quantas vezes ele foi influenciado por aquela ideia malsã, ele foi minado no dia a dia. Então é momento de nós orarmos, para que ele receba esse bálsamo que é a prece, nesse momento de tanta dor, e não de julgamento. Então, o livro, né, Ressurreição e Vida, da Dona Ivone Pereira, psicografado por ela, autoria do espírito Leão Tolstói, e tem uma lição muito interessante que nos faz ver a importância da prece. O nome dessa lição é a lição materna. E no livro ele conta a história de um suicida chamado Dmitri, né? Essa história passa na Rússia, e as suas vegetas, ao encontrar-se vivo, né, após buscar pelo suicídio o aniquilamento, né? Ele estava buscando a morte, pois ele não aceitava que ele fosse uma alma dotada com a imortalidade, né? Que ele fosse imortal. E depois de muito tempo de sofrimento e de suplício, ele começou a lembrar da sua mãe. Começou a lembrar da mãezinha, daquele amor. Aí ele se viu lá na infância, aqueles serões junto à lareira, as lições repetidas sobre o nascimento de Jesus, ela falando sobre o perdão, contando as parábolas de Jesus. Aí na mente dele ele começou novamente a ouvir nela dizendo, pedindo para repetir com ela: Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, meu anjo da guarda. E assim ele foi relembrando essas questões de, novamente, criança, ele orou. E aos poucos ele foi saindo daquela situação. E ele nos diz: fazei-me um favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães que não se esqueçam de ensinar aos filhos pequeninos a moral do Evangelho, no aconchego suave do lar. As sementes por elas lançadas germinarão, mais cedo ou mais tarde. E no final ele fala aí fica, mulher, o recado de um filho que somente encontrou forças para o seu resgate nas lições que a sua mãe lhe ensinou na infância.